Vamos voltar agora com o governador de São Paulo, João Dória. A gente vai ouvir a coletiva dele agora. Vamos lá. Doutor German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Peço ao doutor Davi Wip a resposta à pergunta da jornalista Natasha Mazzaro, da Rádio CBN. Doutor Roberto Calil, meu amigo e meu paciente, ele declarou que tomou cloroquina e é seu direito. Então, é uma coisa absolutamente dentro do contexto do que se faz na ética médica. Ele tem o direito de revelar e assim ele o fez. Nessa decisão do ministro de quinta-feira passada, que ele divulgou e publicou na sexta-feira, inclui a distribuição da cloroquina a todos os hospitais estaduais do Brasil para uso em pacientes públicos e privados. A indicação do uso é do médico, desde que haja o consentimento formal do paciente. Então, todos os paulistas, tanto da rede pública e privada, têm acesso hoje à cloroquina, por conta que o Ministério da Saúde já enviou doses suficientes para aqueles que têm indicação e aceitam tomar o remédio. Dr. Zé Henrique German. Então, o uso da cloroquina está sendo feito desde o início da internação do paciente, conforme explicou o Dr. Davi Wip. Como é feito isso? É feito através de um consentimento informado do paciente de que ele aceita as condições de risco que ele pode estar correndo frente a esta prescrição. Esse consentimento é assinado pelo médico e pelo próprio paciente ou um familiar que esteja mais apto para fazer essa assinatura. Nós já recebemos, por parte do Ministério da Saúde, quase 200 mil comprimidos e já distribuímos pela rede pública estadual. E, portanto, que eles devem ser iniciados logo no início do tratamento. Acho que era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, doutor Davi Wip. Obrigado, doutor Zé Henrique German. Vamos a mais uma pergunta presencial, será feita pela CNN, jornalista Marcela Raal. Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber como estão sendo notificados os casos de coronavírus aqui no estado de São Paulo, se todos os casos entram na conta, os mais leves, ou apenas os mais graves, e por quê? Como que os senhores estão monitorando isso? Obrigada. Obrigado, Marcela. Vou pedir ao nosso secretário da Saúde, Zé Henrique German, a resposta. Então, a inclusão do exame, inclusive a questão da notificação, não é dos mais graves. São aqueles pacientes que necessitam tratamento hospitalar, mesmo aqueles em baixa complexidade. Uma vez internado, é obrigatório a existência do exame. Aqueles pacientes que estão em casa, que não farão exames, acabam gerando uma subnotificação em todo o sistema, que ocorreu no mundo inteiro, pelas próprias características da doença, o Covid-19, onde 80% dos pacientes não se faz nada com eles, não existe tratamento, não é feito nenhum tratamento e nenhuma investigação. Ele pode passar ao médico, faz uma consulta e fica por isso mesmo. Então, não tem esta notificação. Obrigado, doutor German. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora online do SBT de Sorocaba, a jornalista Jaqueline França. Jaqueline, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. A gente está ao vivo mostrando todos os dias a coletiva de imprensa, inclusive agora a gente está ao vivo no nosso jornal para toda a região aqui de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga. Eu estou falando de casa porque eu estou grávida e essa foi a decisão da empresa para que eu ficasse de quarentena fazendo home office. A minha pergunta é a respeito de aglomeração. Aqui a gente teve relatos no fim de semana de jogo de futebol, até mesmo baile funk. A impressão que passa é que o pessoal do interior acha que o coronavírus está só na capital, que os casos mais graves, que tudo acontece mais na capital. Mas já existe uma pesquisa da Unesp que apontou 13 polos do interior aí como possíveis pontos para propagação da doença, e Sorocaba é uma delas. E eu queria que o senhor falasse a respeito da ação da Polícia Militar, Guarda Civis, se existe a possibilidade de cobrança de multa das pessoas ou alguma ação mais dura, mais severa para quem insistir em aglomerações.
Jaqueline, obrigado pela pergunta, parabéns pelo filhote, ou filhota que vem pela frente, a você e ao seu marido. Nós estamos aqui ao lado com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos. A orientação é muito clara e válida para todo o Estado de São Paulo, e a jornalista Jaqueline França tem toda a razão. Não é compreensível que algumas pessoas imaginem que o problema do coronavírus esteja apenas na capital de São Paulo ou na região metropolitana. Atinge todo o estado de São Paulo. Portanto, não faz o menor sentido que pessoas promovam jogos de futebol, encontros, bailes ou qualquer outra atividade que signifique agrupamento de pessoas. Isto está proibido. Quero voltar a dizer, isso está proibido. A Secretaria de Segurança Pública está orientada, juntamente com prefeitos e prefeitas das cidades do interior, a agirem, primeiro, na orientação, na sequência, na advertência, depois da advertência, a multa, e depois da multa, a prisão. E isso pode ser feito na sequência, de acordo com o que estabelece a lei. Portanto, você que está no interior e alertado por esta informação da jornalista Jaqueline França, não se reúna, não promova encontros em rua, praças, campos de futebol ou de qualquer outra ordem, pois a determinação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é impedir que isso aconteça, na sequência emitir multas, e as multas são pesadas, e na sequência encaminhar à prisão aqueles que tiverem resistência a esta orientação. É hora das pessoas ficarem em casa, compreenderem que ficar em casa significa salvar a sua própria vida, salvar a vida dos seus familiares, preservar a vida dos seus amigos e preservar o conjunto daquelas pessoas que vivem numa comunidade. Preserve a sua vida, fique em casa. Vamos à próxima pergunta, que é presencial. Portanto, você viu aí o governador de São Paulo, João Dória, respondendo a pergunta aqui da nossa Jaqueline França a respeito da aglomeração de pessoas também no interior do estado. Como ele disse, a gente mostrou agora os números aqui na nossa região. Já temos mortes suspeitas e também mortes confirmadas aqui por causa do coronavírus. Por isso é importante que as pessoas fiquem realmente em casa. E ele disse também que a polícia pode até prender quem resistir a isso, principalmente os comércios, o pessoal que quer fazer uma festa, né? Isso está proibido, tá, gente? Então, fique em casa. Só lembrando os números aqui, casos confirmados no Brasil. São 13.717 casos confirmados. E 667 óbitos, 667 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus já. Em São Paulo, são 5.682 casos confirmados e 371 mortes no estado de São Paulo. O assunto é muito sério, então vamos ficar em casa, pessoal.